Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Metanoia X. Gente boa, hoje vai ser a última parte desse ensino, né? Nós estamos falando uma série sobre a mentira e a farsa do arrebatamento secreto, e hoje é a última parte. Se você não entende, ainda não entendeu completamente, esse é o último vídeo para você entender e seguir a sequência desses vídeos que nós colocamos no canal, tá bom? Então hoje nós vamos falar o segundo ponto da questão do arrebatamento, em que há uma divergências em linhas de interpretações de ensino nesse assunto, ok? Então, o segundo arrebatamento que nós também entendemos é a própria ressurreição. Por que a ressurreição? Porque quando Jesus vier estabelecer o seu reino, né, em Jerusalém, e que vai dar um período aí de 7 anos, que é o ano sabático, né, o ano de descanso, como está em Hebreus. Então, nesse exato momento, quando ele vier, vai acontecer esse tal arrebatamento, que eles lá entendem que o arrebatamento para ir para o céu. Mas esse arrebatamento dos mortos, e aqueles que estiverem vivos por essa ocasião, eles serão arrebatados para ir para Jerusalém, para reinar com Cristo, para fazer parte da grande festa, né, como está no Apocalipse, a boda do Cordeiro. E vocês entenderam? Então, se há um arrebatamento, é esse, o arrebatamento da ressurreição. Entendeu, pessoal? Então, entenda bem essa questão, porque todos precisam ser igual, ter os mesmos corpos, tanto os ressuscitados como os transformados. Então, e a aparência dessas pessoas será uma aparência de jovem, com seus 30, 33 anos aí, como a aparência de Cristo. Entendeu? Então, uma pessoa que morreu na sua velhice, né, no seu corpo castigado pelas coisas dessa vida, então não se preocupe que quando houver então esse arrebatamento, que é a ressurreição e a transformação dos corpos, para ir para Jerusalém, entendeu? Como foi no caso de Filipe, né, que foi transportado, levado, né, ou no caso de Elias, numa carroça de fogo. Então é esse tipo de arrebatamento que vai ter, pessoal, entendeu? Entenda bem isso aí, ok? Entenderam? Então, lembra de Atos 8, lembra da questão de Elias, que foi levado numa carruagem de fogo, né? Então, é nesse sentido aí que nós entendemos que haverá o arrebatamento. Nós entendemos que o arrebatamento não é como o sistema ensina, no abrir e piscar de olhos, no rapto da igreja, que a igreja vai para o céu, ao encontro dos ares e vai ficar lá no céu. Não. Então haverá sim um arrebatamento que começa pela ressurreição e a transformação dos corpos em vida, e aí sim todos terão corpos iguais, e aí sim serão arrebatados, ou seja, levados para reinar com Cristo ali em Jerusalém. Entenderam, pessoal? Vamos continuar então? Vamos lá. Então nós seremos transportados metafisicamente para Jerusalém, o local das bodas do Cordeiro. Exatamente ali onde em Atos, vocês entendem lá em Atos 1 que anjos em forma de homem disseram, do mesmo modo que viste subir, ele voltará. Então, pessoal, a volta de Jesus se dará visivelmente, como nós explicamos aí. Não tem nada de secreto, é invisível. Não, todo olho verá. Então vai ser uma volta de Jesus gloriosa, com todo o esplendor, com toda a glória e toda a manifestação e emanações do Criador. Então, com milhares de anjos, com toda a sua glória celestial, com todas as suas manifestações do Criador, entendeu? Então, depois de vermos então onde surgiu essa doutrina, como vocês ouviram aí no vídeo passado, pelo Padre Rivera, agora vamos estudar a Bíblia, né? O livro de referência para que você aprenda e saiba refutar e ensinar aqueles que não conhecem essas verdades. Lá em Mateus 24, por exemplo, do 21 a 22, lá nos versículos, o próprio Jesus fala, porque haverá então grande aflição, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então você vê aí que o próprio Jesus afirmou que vai acontecer esses dias aqui na Terra, dias de grande tribulação. Falar também, pessoal, que existe houve a micro tribulação nos anos 70 ali, no primeiro século, onde são milhares e milhares de judeus foram mortos e perseguidos ali pelo Império Romano, né, naquela época,
são todo dia, parece que por dia era morto mais de 100 a 150 mil judeus naquele cenário ali, e muitos realmente fugiram para outras regiões. Foi um massacre ali nos anos 70 ali, que até o templo foi destruído e tudo mais. Então você pode pesquisar isso na história também. Então esse micro-apocalipse aconteceu. Então quando Jesus estava em vida, ele falando desse macro-apocalipse, que dessa grande tribulação, isso vai acontecer agora no nosso tempo, nessas últimas décadas, que vai de 10 a, sei lá, de 10 anos aí pela frente aí, né? Então, o cenário geopolítico, vocês estão observando aí, a crise no mundo, então está empurrando para que isso aconteça, nesse tempo de grande aflição no planeta Terra, que vai atingir as nações, os povos da Terra, entendeu? Então, tudo isso terá um propósito, entendeu? Dessa grande tribulação. Então você vai entender isso aí em outros vídeos que nós vamos falar. Então, pessoal, então haverá sim esse momento terrível. Você que talvez não é crente, não tem essa crença, não consegue entender isso, você precisa entender que as coisas, Deus vai interferir sim nesse período aí da grande tribulação. Deus vai interferir em favor do seu povo, tanto Israel, os remanescentes, né, os judeus piedosos que vão entender, né, vão ser enganados pelo espírito do engano do antimessias, mas todos aqueles cristãos, né, todos aqueles que venceram o crivo nessa terra, eles vão ser então ressuscitados, aqueles que morreram em Cristo, né, e por ocasião em vida serão transformados, arrebatados para esse reino de glória, esse reino de julgamento aí que é o milênio, entenderam? Vamos lá então, pessoal, avançar mais um pouquinho aí. Então, então fica claro que o Senhor nos guardará como guardou Israel. Agora, vai guardar da tribulação? Não. Vai guardar desse cenário, desse período? Não, pessoal. Não vai haver arrebatamento. Não vai ter privilegiados na sua vinda, e nem separação. Não vai haver grupos separados, um será tomado, outro será deixado. A história que inventaram lá em Hollywood, aquele filme, né? As pessoas foram arrebatadas, as roupas ficaram no chão, os aviões caíram, e assim por demais. Tudo essa farsa, tudo essa ilusão, tudo isso é mentira, entendeu? Não haverá nada disso aí. Agora, haverá sim, todos nós teremos perdas, etc., né? Alguns realmente vão ser poupados, guardados, porque vão se refugiar em lugares mais distantes das grandes cidades, etc, etc. Então isso vai acontecer. Hoje, pessoal, já está acontecendo a morte de tantos cristãos, e perseguição. Mais de 150 mil cristãos são assassinados por ano, né? A maioria pelo Estado Islâmico, radicais, entendeu? Problemáticos, entendeu? Então, assim, e existe a janela 10, acho que 10/40, né, onde alguns países realmente eles perseguem todo tipo de cristão e evangélico, etc., para aqueles que confessam o nome de Deus, o nome de Jesus. Vocês conhecem a história da janela 10/40. Então, esse está sendo o cenário. Então, nós não seremos e não somos melhores desses irmãos, daqueles que passaram, que já passaram por essa terra, por essa vida, e que deram testemunho do seu nome, nome de Jesus, e deram a sua vida, né, e não negaram a fé. Então, isso que é fé, pessoal. Fé é coragem. Fé é essa fé de você não apostatar da fé cristã, entendeu? Então, todo esse cenário vai acontecer de uma proporção bem maior. No micro-apocalipse, lá em Mateus 24, foi naqueles anos 70, foi mais no contexto ali de Jerusalém, em redor ali próximo ali ao Oriente Médio. Mas agora não, agora vai ser de uma escala global, pessoal, essa perseguição aí, entendeu? Então, vamos avançar um pouquinho mais para vocês perceberem. Então, também existe um outro texto lá em Lucas, né? Lucas 21, versículo 26 a 28, você vai ver também esse versículo refutando essa ideia do arrebatamento secreto, do rapto secreto. Então, olha só o que está escrito. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, não é verdade? Porque foi assim que eles olharam em Atos, lá no capítulo 1, quando Jesus estava subindo e foi encoberto por uma nuvem. Eles ficaram olhando para cima. Então entende-se então que depois que essas coisas do versículo 26 acontecerem, do bramido do mar, depois desses acontecimentos da natureza que se voltará contra o homem e assim por diante, os homens também usarão as suas armas e eles próprios destruirão a terra.
Então a vossa redenção está próxima, disse Jesus. Enquanto essas coisas começarem a acontecer, então porque elas vão começar a acontecer. Então nós vamos olhar para cima e imaginar que estamos então na grande tribulação e a nossa redenção está próxima. Então quando esse cenário de catástrofe, de perseguição, de luta, de tribulação, que os homens estão armando em guerra, já está acontecendo entre a China, os Estados Unidos, a Rússia, todo esse conflito no Oriente Médio, na Síria, com o Iraque, né, com o Irã, que envolve essas bombas atômicas, essas armas, os drones. Então, tudo isso, pessoal, são reflexos, já está mostrando aí que esse cenário de grande destruição está para vir. Está para vir, então, o cenário da Terceira Guerra Mundial e toda essa manifestação da geopolítica aí nesse cenário do mundo aí. Então, entenda isso, nós já estamos caminhando aí para esse cenário de grande tribulação, como Jesus diz. Então também você vai ver isso aí em Mateus capítulo 13, lá do versículo 47 ao versículo 51, que diz que nesse capítulo de Mateus, Jesus uma hora começa seu povo, compara o seu povo como bodes e ovelha, né? Uma parábola, várias parábolas, outra com o joio e o trigo, né? Compara com peixes e pescaria. Seja qual for a parábola, haverá uma única separação no final. Então não haverá essa separação como o próprio sistema prega, né? Que uma parte vai ser levada, outra parte vai ser deixada, uma parte vai passar pela grande tribulação e depois Jesus vem na metade, leva um povo e deixa outra metade para tratar com Israel. Não, a separação ela se dará de uma vez só. Por isso que foi ensinada então essa doutrina, essa divisão aí da vinda de Jesus em dois momentos, né? Isso tudo é um erro de interpretação e grosseiro na história e na coerência das coisas, ok? Então a separação já é quando o juiz determina que os anjos aplicam a sentença jogando os perdidos na geena, onde aqueles que não optam ter o Senhor como Salvador passarão uma eternidade. Você vai ver em João 3, 39, 44, 54, né? Mas que ressuscite no último dia, que nós entendemos que o arrebatamento é a ressurreição do último dia, né? E eu ressuscitarei, disse Jesus, no último dia. Então haverá um único tempo e uma única separação. Então, pessoal, não tem esse negócio de 3, 4 momentos, não. 2 momentos, não. Então, entenda essa situação corretamente. Que esse último dia vai ser o único tempo e uma única ocasião, onde serão julgados, né? O grande julgamento, e serão separados o bode das ovelhas aí, no caso aí, para inexistência, lago de fogo, ou a existência, então, para voltar, para continuar a existência, então, aqueles que passarem e forem aprovados pela matemática de Deus. Então, o próprio Jesus fala, né, eu ressuscitarei, então, na segunda vinda de Jesus, né, do julgamento, e eu ressuscitarei antes da grande tribulação, e eu guardarei antes. É isso que Jesus está ensinando. Então as pessoas pegam esse texto aí e confundem a vinda de Jesus, que Jesus vai guardar e vai haver um julgamento, dois tipos de julgamento, um antes e um depois. Então, mas não é verdade, não é assim. O julgamento haverá um só, não haverá dois ou três tipos de julgamento aí, de forma assim holística, no seu total. Então, no último dia, quando você vê essa expressão, lá em João 12, versículo 48, ele diz, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa é a de julgar no último dia. Está vendo que é o último dia, o último tempo, única ocasião, né? Que dia? O último dia, ele está dizendo bem claro. Então, em João 11, versículo 24, disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, até Marta sabia que era o último dia, né? Então, se houver algum arrebatamento, pessoal, do último dia, se houver algum arrebatamento da volta de Jesus, será para que nós todos possamos ganhar um novo corpo e irmos para as bodas, para o julgamento das obras. Então, em 2 Pedro 3, versículo 10, 3,
fala, mas no dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso é muito usado pelo próprio sistema, né, para afirmar a ideia do rapto secreto, né, de noite. Eles dizem, porque é no abrir e fechar de olhos, ninguém vai ver. Né? Então, é complicado esse ensino aí, porque eles não tem coerência. Isso não é verdade, né? No qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas se queimarão. Então Pedro está falando aqui exatamente, pessoal, do último dia, do último tempo, né, daquilo que vai acontecer. Então, e quando ele fala, e eu ressuscitarei, no caso, ele falando da questão da ressurreição, ele está falando claramente, pessoal, que vai ver só um único momento. Né? Então, nessa comparação, podemos ver, como ele fala, como ladrão. Né? Como é que ele vem como ladrão? Ele não vem como ladrão para aqueles que o aguardam, para aqueles que têm sabedoria, conhecimento e conseguem discernir os tempos, né? Profético e a linha do tempo, em que tempo nós estamos vivendo e o cenário que está acontecendo na nossa volta. Então, para isso não vão ser enganados, mas para aqueles que, principalmente para os judeus, né, que esperam o antimessias, esperam implementar as suas leis, né, no mundo, essa coisa toda. Então, como ladrão, se entende que são feitos, que serão feitos imediatamente novos céus e nova terra, e nós iremos todos para Jerusalém para a bodas do Cordeiro. Entende-se que ele já volta implementando esses 1000 anos, né? O sábado, o sabate do Senhor, o seu descanso, foram 6.000 anos. Né? Então dá para entender que ele vem como ladrão, porque por mais que saibamos e que estamos no meio da grande tribulação, não sabemos o dia e a hora que ele aparecerá, né? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor. Então, porque o dia de Deus, né? Quem vem é o Pai ou o Filho? Pessoal, aqui é outra situação que eu quero explicar para vocês aqui. Existe essa manifestação de tempo, aí você vê a expressão como filho. Né? Mas na verdade, Deus ele é um só, né? Mas Deus ele se manifestou por meio de um corpo, né? Chamado Jesus. Ele teve que entrar no tempo, no espaço, na matéria. Então, ele precisava habitar no corpo, então ele se fez carne, que é o próprio Jesus. Então, nesse tempo, né, nessa dispensação, ele é como filho. Mas depois, depois desse tempo, né, esse tempo nosso, ele sempre é o Criador, ele é o único Deus, né? Só que esse único Deus, ele tem as suas emanações, as suas manifestações, em 72 formas de que Deus se revelou às nações e se manifestará e se manifesta, né, de forma assim, de forma diferente, né? Então Deus, a multiforme graça de Deus de manifestação, ele não é um. Ele é um, como revelou a nação judaica, como Deus monoteísta, né? Mas ele revelou-se a outras nações pagãs de forma plural. Então, vocês vão entender devagarinho aí, entender realmente quem é Deus, né? Então, falando aqui, pessoal, continuando aqui, na verdade, Jesus, ele é o próprio Pai, né? Ele é o próprio Deus. Mas nesse tempo ele entregará seu reino ao Pai, porque é mudança de tempo, entendeu, pessoal? Então, vocês vão entender isso com mais calma aí. Então não há 3 deuses, né? Há um só, mas esse um só, ele tem essas manifestações de tempos, né? Por isso que nós vamos entender isso na próxima série que vamos colocar para vocês. Mas nós seguimos então essa promessa, né? Guardamos novos céus e nova terra, como disse Pedro, onde habita a justiça, né? Então isso vai ser no milênio. A promessa da sua vinda e com a implantação do seu reino, com novos céus e nova terra. E é isso que ele trará. Então, quando Jesus se manifestará na sua vida, na sua glória, vai acontecer isso tudo repentinamente, nessa transformação de forma geral,
Então vai ser um momento assim muito glorioso, que a terra passará por uma transformação, como está lá em Zacarias, me parece 14. Então quando ele pisar os pés lá no Monte das Oliveiras, ali no contexto de Jerusalém, então a geografia daquelas terras vão ser transformadas, né? Então o próprio céu vai ser transformado naquela região ali. Então isso vai acontecer. Onde definitivamente não habitará a dor, sofrimento, a injustiça e a impiedade, mas sim o seu reino é um reino de justiça. Jesus não vem para buscar a igreja, ele vem para as bodas, para a implantação do seu reino. Em 1 Coríntios 15, 23 e 26, lá no versículos, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então ele vai proteger o seu povo quando ele estiver citado. Logo depois do Armagedon, no vale do Megido, quando o seu povo de Jerusalém estiverem cercado, quando o reino do norte, Rússia, China, Síria, Irã, estiverem prontos para destruir e atacar Israel. Mas isso vai ser um cenário, pessoal, que vai acontecer ainda ali, provavelmente será a Quarta Guerra Mundial ali, onde esses reis virão pelo caminho do Oriente ali, pelo rio Eufrates, tá bom? Vamos aqui continuar. Então o Senhor vem e destrói a besta, o falso profeta, destrói todo o império do mundo, todos os braços de poder, destrói tudo, né, potestade, forças do mundo. Né, Paulo está dizendo profundamente sobre a ressurreição e não de arrebatamento. Nada a ver com um rapto secreto ou a volta de A e B de pessoas. Ele vai entregar o reino a Deus, ao Pai. Ele está referindo de manifestações de tempos, entendeu? Para vocês entenderem isso aí, que não existe trindade, né? A figura de pai e filho nesse contexto. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Então, depois dessa destruição, desses acontecimentos, o último inimigo será a morte. Então, quando os mortos ressuscitarem primeiro, e é essa grande revelação que teve Paulo, e compartilhou conosco, né? Que hoje entende essa ressurreição como arrebatamento, que é errado. Então, segundo ele, após a derrota da morte, que é a última, aí sim teremos ressurreição dos mortos. E por que a derrota dos mortos? Porque os mortos ressuscitarão. Então, não existe aqui um intervalo de tempo entre uma coisa e outra. Não tem. O que você tem aqui posto é o entendimento de que a sua vinda acontece sequencialmente. Primeiro, os judeus não receberam e o mataram no tempo passado, né, diretamente ou indiretamente pela conveniência. Então, eles imaginavam pelas profecias que ele os livraria dos romanos, né, dos impérios do mundo. Imaginava que ele reconstruiria o templo e voltaria ao sacrifício com ele, implementando o seu reino como rei dos judeus, e no fim isso não aconteceu. Então tudo continuou igual. Então ele veio primeiro e fez cumpriu o seu ministério, né, seu ministério transitório, com a consumação do seu exercício, do seu exercício. Lá em Hebreus 9 está escrito que agora em espírito, está conosco, né? Lá isso vai ver isso em Hebreus 9. E volta para implementar o seu reino, o seu milênio, um dia por 1000 anos. Como disse Pedro, agora sim, no seu reino, paz dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Não adianta, né, ter as escrituras interpretar de forma errada e viver dogmas, rituais, e interpretando a escritura desse lado de privilégios, pessoal. Então você vê aí que Jesus, ele veio a primeira parte, né, cumpriu o seu ministério, virá na segunda vez, né, e a última para estabelecer o milênio e restaurar todas as coisas nessa terra. Então o sistema quer um povo leigo, pessoal, né? E nós somos diferentes, nós queremos ter um povo sábio, que entenda as coisas, a coerência das coisas, porque o Senhor, ele quer assim, lá em Hebreus 9, versículo 27, né, e 28,
né? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, pessoal, sem pecado, sem pecado aos que esperam para a salvação. Aparecerá, não tem nada escondido e secreto, porque se ele vai aparecer, não tem nada secreto e raptado, o rapto assim invisível, entendeu? Então será tudo manifestações gloriosas, visível, entendeu, pessoal? Então, lá em Judas capítulo 1, versículo 14 e 15, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Infelizmente, pessoal, 70% a mais dos evangélicos acreditam em pré-tribulacionismo. Então, nesse texto existe mais um erro de tradição da ICA, Igreja Cristã Apostólica Romana, né? De propósito. Por quê, pessoal? Porque foi manipulado aí. Vocês sabem quem escreveu boa parte das traduções, né, foram os jesuítas, né? Patrocinado pela Igreja Católica, e muitas coisas foram acrescentadas. Por exemplo, aqui em Judas, aqui, você vê na sua Bíblia comum, você vai ver só santos, mas na verdade é santos anjos, porque fala da sua vinda, da sua manifestação em glória, nas suas emanações. Então não fala aqui do arrebatamento que foi um grupo, foi para o céu, aí vem um grupo do céu, que são os santos, né, que são igrejas, né, são as igrejas que passaram pela ressurreição e pela transformação, assim, eles ensinam que virão com seus santos, mas o texto não fala assim, o texto fala santos anjos, ou seja, são anjos, manifestações do próprio Criador, que vem para estabelecer aí, lá em Jerusalém, no contexto desse cenário. Então você vê aí que 70% é por isso que eles acreditam nesse arrebatamento antes da tribulação e secreto aí, entendeu, pessoal? Então, eles fizeram isso para favorecer a tese de que criaram para confundir os cristãos do arrebatamento secreto, né? Que os santos são a igreja, né? E faz essa distinção, um pouco essa bagunça, essa mistura aí, entendeu? Então deturparam as Bíblias. Os jesuítas que fabricaram Bíblias, que são donos da sociedade bíblicas, jesuítas do Papa do Francisco lá na época lá, né? Daquele século. As Bíblias protestantes são fabricadas por eles e foram feitas para confundir as pessoas. Em Lucas 9, versículo 26, diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai, dos santos anjos, não tem nada a ver com a igreja aqui, entendeu, pessoal? Então, você acha que Judas iria citar, né, reproduzir o que Jesus, o Mestre, o Deus em carne, falou? Então, sobre sua própria vinda, ele vem com os santos anjos, essa é a verdade, e de repente ele cria só os santos. Você vê em incoerência, né? E não cita anjos. Para comprovar que tudo isso não passa de um acréscimo para confundir as pessoas, além de tudo que foi ensinado nesse estudo, né? Então é só comparar com várias traduções já existentes. É triste e lamentável que o sistema fizeram toda essa manipulação aí de tradução na Bíblia aí comum, entendeu, pessoal? Então, finalizando aqui, ainda bem que o Senhor nos trouxe para fora do sistema. Então, esse, né, é o nosso arrebatamento, saindo do sistema, arrebatamento para fora, tirado de dentro para fora, saímos de um sistema corrompido, né, adulterado, manipulado pelo sistema, né, pela religião passada, né, pelos tradutores que manipulou todas as coisas para prender o povo, causar medo e dúvida e levar o povo ao miticismo, né, aos rituais, as coisas tudo assim artificiais, coisas que não faz sentido, entendeu, pessoal? Então, os sinceros sairão dos templos, chegarão e acharão pastagem, porque o Senhor é o nosso guia, o nosso pastor, o bispo das nossas almas, pessoal. Ele, né, através dos dons, vai nos orientar e orientar pessoas para que sejamos e ajudamos as pessoas a entender a coerência da verdade. Então, nós vamos terminar por aqui. Não existe, resumindo, não existe arrebatamento secreto, não existe, pessoal, rapto e iminente, não existe a vinda de Jesus em 2 momentos, nem em 3 momentos. Ele não virá nem antes nem no meio, ele virá realmente depois de concluir
os 7 anos, ou um período de tempo, pode ser 7 anos, pode ser de 40 anos, o período da grande tribulação, né? Então, mas ele virá após esse período aí em que a terra, em que todos nós passarão por essa grande tribulação aí, ok? Tudo isso para testar tanto Israel, os judeus que negaram o Messias na primeira vinda, mas também para provar e colocar em prova toda a nossa fé, a nossa devoção, e tudo para que a matemática de Deus possa ser conclusiva na vida de cada um de nós, tá bom? Meu beijo, meu abraço, meu carinho a todos vocês. Espero que vocês possam terem entendido esse assunto da vinda da manifestação de Jesus, que será visível e será nesse cenário, nessa terra, no cenário de Jerusalém, ali no Oriente Médio. Um grande abraço, beijão. Não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhar nas suas redes sociais. Vamos trazer assunto mais interessante para vocês aí, ajudarem na evolução da consciência de todos, ok? Um grande abraço, beijão, um abraço a todos aí.